Oi, meu nome é Julia Bocaletti e hoje a gente vai falar de cinema. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o cinema do Christopher Nolan, pra gente tentar entender como que ele faz com que os filmes dele agradem tanto a crítica quanto ao público em geral. Uma das primeiras coisas que eu acho que vem na cabeça da maioria das pessoas quando a gente fala do Nolan é a relação com o tempo que ele coloca nos filmes dele. Essa é uma temática bem presente em vários dos seus filmes, e mais do que ela, assim, mais só do que trabalhar essa temática, o Nolan tem muitos filmes com narrativas não lineares. Isso é, a ordem que você está assistindo o filme não é a ordem cronológica em que aqueles acontecimentos estão se passando. Mas não é só simplesmente um flashback. O Nolan leva isso a outro nível. Não é à toa que ele já teve que fazer um vídeo desenhando a linha cronológica de um de seus filmes. Nesse vídeo aqui ele faz esse desenho aí para explicar como que é a cronologia do filme Memento, que em português chama Amnésia. Os filmes do Nolan também têm um caráter bem racional, assim, ele tem ideias bem inteligentes que provocam o público em um determinado tema e ele faz então roteiros para transmitir essas ideias. Isso acaba fazendo com que alguns de seus filmes tenham as ideias acima das emoções necessariamente que aqueles personagens estão vivenciando, e sim qual é a temática que ele está propondo ali. Como muitas vezes essas temáticas são complexas, ele acaba tendo que recorrer a diálogos mais expositivos para que o público consiga entender qual é a ideia que ele está colocando ali de fato. Muitas vezes isso funciona e ele cria diálogos em que de fato um dos personagens não tem o conhecimento sobre aquela temática e um outro personagem acaba explicando. Isso às vezes pode ficar um pouco exagerado em determinados filmes, mas ainda assim muitas vezes não é um incômodo. Mas eu acho que às vezes isso acaba ficando um pouco fora de mão, e para fazer com que o público entenda um certo conceito, a cena acaba ficando um pouco sem verossimilhança, como por exemplo você ter um piloto da NASA explicando para um outro piloto que é engenheiro o que é um buraco negro, sendo que ele mesmo numa cena anterior do filme já tinha falado sobre buracos de minhoca e demonstrado ter um conhecimento sobre isso. Então, algumas vezes isso acaba ficando assim um pouco tipo, esse diálogo realmente tem sentido dentro do filme, ou você só tá tendo que colocar aquele diálogo ali porque a sua ideia é complexa demais e você precisa que o público entenda. E eu acho que inclusive no Tenet, que foi o último filme dele, isso ficou um pouco fora de mão e você acaba tendo muito mais uma ideia interessante do que uma conexão com aqueles personagens. Você acaba não tendo tempo de ter uma relação de fato com eles e eles estão o tempo todo explicando um conceito que é muito complexo e fica mais uma ideia interessante do que um filme que te envolva e te prenda, assim. Pelo menos essa foi a minha sensação, assim, a minha opinião assistindo o filme. Voltando para aquilo que eu falei da narrativa não cronológica, apesar de ter esses cortes temporais durante o filme, muitos dos filmes do Nolan fazem um círculo narrativo. Isso é, o final do filme se amarra com alguma cena que você viu lá no início, muitas vezes a primeira cena do filme. Então, mesmo que ele também seja conhecido por alguns finais mais abertos que vão te fazer sair do cinema com a cabeça meio que explodindo, de alguma maneira esses roteiros conseguem se amarrar, e eu acho que isso torna os filmes dele e os seus roteiros mais completos e mais complexos também. Eu acho que uma característica muito fundamental assim do cinema do Nolan é o quanto ele preza pela experiência que você vai vivenciar. O quanto que aquele visual que ele está colocando ali vai te proporcionar algo único. E para fazer isso, com essas ideias tão complexas, uma maneira de fazer com que o público consiga estar imerso ali naquele universo como se ele fosse real, é fazer os efeitos práticos. Gente, assim, hoje em dia a gente tem muita tecnologia para fazer as coisas com computação gráfica, etc. E mesmo com tudo isso disponível, o Nolan às vezes prefere fazer algumas coisas que, assim, eu fico chocada. Obviamente precisa de muito dinheiro para fazer isso, sim, precisa de bastante dinheiro. Mas que é surreal o fato de, por exemplo, em Tenet, você ter de fato um avião batendo aqui. Gente, ele fez um avião, tamanho real, um avião, bater em um aeroporto. Vocês estão ligados? O quanto que isso é surreal? Assim, essa cena aqui do Batman, por exemplo, esse caminhão virando, é
real, é prático. Que é você ter nessa cena aqui, por exemplo, essas pessoas de verdade penduradas de um avião. No Tenet tem muito efeito prático, sim. É absurdo o tanto que ele consegue recursos para fazer com que essas coisas de fato pareçam estar acontecendo na realidade. E para fazer essa cena aqui, por exemplo, que é uma cena incrível, eles alugaram uma garagem de aviões e usaram ela como set. E eles construíram essa estrutura, muito inspirada no 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme que é uma referência muito grande para o Nolan, assim como os filmes antigos do 007. São aí algumas referências do Nolan, nas quais ele se inspira, e eu acho que se você conhece esses filmes, você talvez também consiga ir pescando aí algumas referências ao longo dos filmes do Nolan. E essa aqui é uma delas, essa estrutura é muito semelhante à estrutura que foi construída para o 2001 lá pelo Kubrick, e ele faz aqui, só que com, enfim, toda essa iluminação do corredor que tinha que estar funcionando, e todo o ensaio desses atores que tinham que fazer uma coreografia de ação pendurados nesse negócio. Gente, é muito incrível o trabalho que ele tem e a dedicação que ele tem para isso. No Tenet, ele comenta muito sobre como o ator também se dispôs a fazer cenas de ação muito loucas e tinha que ter um preparo, né, físico para isso. Ele gravou essas cenas aqui, por exemplo, sem dublê, subindo no outro carro, em movimento. É uma coisa muito louca. Mas é incrível, e o resultado eu acho que realmente na tela tem um diferencial de quando é computação gráfica, e isso pro Nolan é uma coisa muito real. Ele acha que, de alguma maneira, até meio que intuitiva, você sabe quando uma coisa ali foi animada e quando ela é real, e ele gosta de trazer essa sensação de tipo, cara, ele realmente fez isso, ele realmente explodiu esse prédio, então... Enfim, é incrível. Por sinal, Interestelar também, ele construiu essas miniaturas para fazer a cena do filme e tá ali a câmera juntinho e parecer que aquilo ali de fato é no espaço. Maravilhoso. Não, nesse ponto eu acho isso realmente incrível mesmo. Obviamente tem que ter muito dinheiro para fazer isso, mas se ele tem, eu acho maravilhoso que ele esteja fazendo esses experimentos e explorando essas possibilidades. Tem essa cena aqui também do café, em que ele faz essa explosão aqui. Ela teve, né, uma melhoria ali com efeitos especiais depois para ter o resultado que eles queriam, mas ele faz essas explosões aqui com nitrogênio num set real. Ele também, apesar de construir sets, né, tipo, por exemplo, esse corredor que eu mostrei, ele faz muitas cenas em locação, então ele também acha que isso traz uma sensação real da cidade, né? Você não tá gravando uma cidade construída numa cidade cenográfica ali. Ele tá na cidade, ele compra não, né, de linha e compra. Ele aluga para alugar uma rua, sei lá, ele fecha a rua, ele consegue as autorizações para filmar em prédios reais, em ruas reais, e isso também traz um senso de realidade maior para os seus filmes. Uma outra característica do Nolan é que ele grava muitos dos seus filmes com closes. O Nolan, ele gosta muito mais do close do que de uma cena que talvez englobe os dois personagens ali num plano mais aberto. Seus filmes costumam ser bem fechados. Ele faz muito poucos movimentos com a câmera que não sejam para acompanhar um personagem. Então, assim, a gente tem até bastante cenas de tracking, que é essa cena em que você vai acompanhar o personagem com a câmera enquanto ele tá andando, ou então follow-up, que é a mesma coisa, só que com o personagem de costas pra câmera, mas raramente você tem, por exemplo, uma panorâmica ou um tilt em que você deixa só fazendo um movimento para mostrar aquele ambiente ou trazer alguma informação. O Nolan traz as informações dele através do diálogo ali com os closes. A maior parte dos diálogos são em close, dificilmente ele enquadra os dois personagens no mesmo quadro, ou então através de inserções. O Nolan tem muitos planos de inserção de objetos. Ele tem aí alguns objetos que muitas vezes acabam sendo centrais para a temática dos seus filmes, e esses objetos acabam aparecendo aí em várias cenas. Como, por exemplo, a foto no Memento, como esse peãozinho ali no Inception. A gente tem o relógio no Interestelar. Então, esses pontos aí que vão aparecer. Uma coisa que o Nolan acaba perdendo por não enquadrar os personagens no mesmo plano, muitas vezes, é a relação deles no espaço. E por isso, o Nolan tá sempre na câmera. Alguns diretores não ficam na câmera, fica o diretor de fotografia e eles assistem, né, aquela cena do monitor. O Nolan gosta de estar do lado da câmera, mesmo quando é o diretor de fotografia que vai fazer aquele plano,
porque assim ele consegue de fato ter a noção geográfica daqueles personagens no espaço, e já que ele não necessariamente vai mostrar pra você como aqueles personagens estão posicionados, ele vai ter esse olhar ali dinâmico na hora e vai saber exatamente em qual ângulo que ele vai filmar aquele close, pra você que tá assistindo não ter o estranhamento de não tá tendo essa noção do ambiente. Eu tô falando aqui que o Nolan faz bastante close e move pouco a câmera, mas isso vai mais ou menos ali até ele começar a usar o IMAX. Porque quando o Nolan faz o uso do IMAX ali no Batman, isso muda muito o cinema dele. Caso você não saiba o que é IMAX, IMAX é um formato tanto de filmagem quanto de projeção de um filme. Ele tem um formato de imagem diferente, ele tem uma qualidade de imagem bem mais alta que uma câmera normal, e ele também tem uma proporção da imagem diferente. Então, normalmente você teria uma imagem de 2.4 por 1 e agora você vai ter uma imagem de 1.4 por 1 ou de 1.9 por 1. Então, é uma imagem mais quadrada, que é para preencher a tela do IMAX de uma maneira, né, maior, e você tem uma experiência em tese mais imersiva. Só que como essa imagem é maior e ele fazia planos bem fechados, um plano muito fechado nessa tela, ele acaba ficando meio estranho, porque você teria que meio que olhar para cima para ver a linha do olho do ator. Então você vai ter mais espaço sobre a cabeça desse personagem e, consequentemente, planos um pouco mais abertos. E o IMAX, por ser uma câmera muito pesada, também modificou outras coisas, assim, no modo como o Nolan filma. O IMAX, o Nolan filmava muito com câmera na mão, e eu não vou nem dizer que ele não filma, porque ele filma também o IMAX com câmera na mão. Ele tem aí uma galera de câmera que é fortinha para carregar essa câmera aí no set. Ele faz, tipo, 1000 mirabolâncias com essa câmera, que eu não sei nem como ele consegue. Tipo, Dunkirk, ele colocou essa câmera num avião, fez planos surreais com essa câmera. Gente, olha essas imagens. Que, inclusive, voltando aqui, isso é outra característica do Nolan, tá? Ele gosta muito de planos aéreos, principalmente filmando um outro avião. Então ele filma de um avião um outro avião. E aí, enfim, como vocês estão vendo aqui, é uma coisa que ele faz bastante. Mas mesmo quando ele não tá filmando outro avião, ele gosta bastante de fazer essas inserções desses planos aéreos sobre uma cidade ou sobre uma paisagem. Sobre o que eu tava falando? Tava falando do IMAX, dessa câmera pesada que muda um pouco o jeito dele. Ele, com essa câmera, ele começa a botar mais a câmera num carrinho, consequentemente, ele começa a fazer outros movimentos, ele começa a fazer alguns planos um pouco mais longos também. O Nolan tem aí também esse hábito de fazer planos bem curtinhos, às vezes em cenas de ação a coisa fica até um pouco desorientada, assim, eu acho que traz uma sensação mesmo de tensão, mas nem sempre você entende quem tá batendo em quem, como que tá acontecendo ali, que você só vê aqueles flashes assim de... Esses meus efeitos sonoros incríveis também, né? Enfim, fica aí de bônus do vídeo. Mas ele faz isso bastante, e quando ele passa a usar o IMAX, ele começa a fazer também alguns planos mais longos, ele começa a fazer mais movimentos de câmera, tipo, no sentido de mostrar realmente alguma informação, então um pouco mais panorâmicas, mais tilts, ele começa a explorar outras coisas com essa outra tecnologia, e eu acho que ele vai aprimorando também o seu próprio estilo de filmagem. Dunkirk, pra mim, é um filme excelente, muito imersivo, muito bonito. Se eu não me engano, 70% da imagem que tá no produto final foi filmado com essa câmera, e é realmente uma outra experiência, principalmente se você assiste no cinema, que no momento não é mais uma possibilidade, eu imagino, mas é uma outra coisa, né? Uma outra vivência mesmo, é a imersão que ele consegue trazer com esse tipo de filmagem, com as imagens que ele captura. O Nolan não filma com câmeras digitais, ele filma com filme mesmo. Nesse sentido, ele é bem clássico e bem rígido em relação a isso. Ele acha que o filme tem uma característica que a digital não tem. Eu parcialmente concordo com isso. Inclusive, tem uma história maravilhosa durante as filmagens de Dunkirk, que em uma das filmagens, uma câmera da IMAX entrou no mar e ficou 1h30 embaixo d'água. 1h30. Vocês têm noção do que é isso? Precisou mergulhadores irem lá tirar a câmera do fundo do mar. E o filme estava intacto. Intacto. 1h30 debaixo d'água e o filme estava intacto. Isso nunca teria acontecido com a câmera digital, então realmente, Nolan, tudo bem, você venceu. O filme é demais. A lente do IMAX também tem uma imagem mais clara, que ajuda, né, no processo de tratamento da imagem, das cores.
O Nolan costuma trabalhar com uma iluminação de fonte única, isso dá um aspecto mais natural. E, em geral, seus personagens nesses closes estão com metade do rosto iluminado. Isso traz uma sensação mais realista de que aquele filme não está sendo iluminado artificialmente, mas também tem um significado para além disso, que mostra que aqueles personagens estão ao mesmo tempo na luz e nas sombras, e eu acho que isso está bem relacionado com as narrativas que o Nolan está trazendo. Falando dessa imersão toda, não tem como não falar do Hans Zimmer. O Hans Zimmer é um compositor que enfim, ele compôs músicas para vários outros filmes maravilhosos, mas ele compôs a música de mais da metade dos filmes do Nolan, e isso é um diferencial para mim, pelo menos, absurdo nos filmes dele, porque eu acho que a música tem um poder de trazer você para dentro daquela história muito grande, e o Hans Zimmer, gente, tem composições que são simplesmente incríveis. E ele e o Nolan trabalham juntos, assim, dentro dos seus filmes, com um conceito chamado Shepard Tone, que é um estudo tonal sobre uma linha, sobre... Eu não sou grande entendedora de música não, tá? Eu vou explicar do meu jeitinho. É meio que uma progressão de tom da música que dá uma sensação de que aquilo ali, que a música tá sempre aumentando, que não tem uma queda na música. Então vai ficando mais agudo, mais agudo, mais agudo. É meio que uma ilusão de ótica, só que é uma ilusão sonora. No caso, é só uma ilusão sonora, eu não precisava ter falado de ilusão de ótica, né? Enfim, é uma ilusão sonora de que aquela música vai ficando cada vez mais aguda a partir de uma mudança de tom lá que eles fazem. E eles usam isso nos filmes pra criar essa tensão. Por exemplo, a moto do Batman tem um Shepard Tone, ela vai ficando... e depois volta e vai ficando cada vez mais agudo, e isso vai te colocando ali, te prendendo naquele movimento e naquela narrativa. Eu acho que as composições são maravilhosas, eu acho que elas contribuem muito pro crescente tanto de ação quanto de suspense que o Nolan propõe nas suas cenas. E aí, a cargo de curiosidade aqui, eu vou falar pra vocês algumas outras coisas que vocês podem encontrar em filmes do Nolan, que são, por exemplo, homens brancos usando ternos, que tá aí basicamente todo filme do Nolan. Talvez porque o Nolan seja um cara branco que use terno. Sim, o Nolan vai pra todas as filmagens de terno, ele é bem arrumadinho. Ele usa esse cabelinho assim também, que vários dos seus personagens também usam. Eu não posso falar que ele só tem homens brancos usando terno, porque no seu último filme você tem um homem negro usando terno. Já foi uma mudança aí, Nolan. A gente tá vendo uma evolução. As mulheres no filme do Nolan normalmente não são muito importantes, muitas vezes elas morrem, ou então elas só, enfim, não são muito importantes. Isso aí é um aspecto que pode melhorar, que pode evoluir também. Valeu, Nolan? Valeu. O Nolan também gosta bastante de personagens se afogando. Eu não sei se isso aí é um trauma psicológico, se é um sonho, um pesadelo que ele tem bastante, mas a gente vê bastante nos filmes dele pessoas se afogando. Outra coisa que a gente vê também são as cenas de ação que ele joga essa fumaça aí, e tem um motivo aí que vai ter uma poeira no ar, uma névoa, e aí ninguém vê nada. E é um artifício aí que ele usa também para criar mais um suspense nas cenas de ação que ele faz. Por hoje eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Semana que vem tem mais um vídeo. Um beijo e até a próxima. Corta!